Estamos de volta, este é o 3 em 1 e vamos falar de Bolsonaro. O candidato do PSL à presidência concedeu a sua primeira entrevista em áudio e vídeo depois do atentado que sofreu em Minas Gerais. Numa conversa com o nosso colega Augusto Nunes, Bolsonaro disse acreditar que foi vítima de um atentado planejado e político. Em outro momento, o deputado disse que terá alta até o dia 30 de setembro, mas que não fará campanha nas ruas. Ele falou ainda sobre algumas propostas que estão no seu programa de governo. Na área econômica, o Bolsonaro defendeu Paulo Guedes e explicou o que pensa sobre o imposto de renda. A gente tem um trecho aí, Reginaldo? E vamos mexer na economia nessa hora, sem sacrifício para ninguém. Se o alíquota de 20% estiver alto para alguns, eu converso com o Paulo Guedes. O Paulo, em vez de ser acima de 5, 20, até 10, 15, dali para frente, resolve essa parada aqui. Eu só falei uma coisa, Paulo, no final eu quero uma coisa, que a União arrecade menos. E aí, Vera, o que você achou da entrevista? Vamos lá. A entrevista, parabéns para o Augusto, um furo de reportagem. Achei que o Bolsonaro está bem mais disposto do que nas suas aparições em vídeo anteriores, portanto, isso também é bastante salutar para o processo democrático, Silvio. Quanto a esse comentário dele sobre a política econômica, de novo, ele não para de pé. Você dizer que você pediu ao seu assessor econômico para que a carga tributária não aumente é uma coisa. Você pedir para ele que a arrecadação reduza, sem pedir em contrapartida que o gasto seja cortado, você está pedindo para você aumentar o rombo, do Estado. Então, em outras palavras, quando ele diz não vai ter prejuízo para ninguém, e eu pedi para a arrecadação diminuir, ele está contratando para o futuro, portanto, um rombo maior do que os bilhões que a gente já tem de déficit hoje em dia. A gente tem uma dívida enorme, um déficit gigantesco, que ano a ano as metas são de fazer déficits menores, quando antes a gente tinha superávit primário. E aí o Bolsonaro faz essa conta de padaria para a reforma tributária com algo que é muito sério. Eu falei para ele, até 5, 20%, de 5 a 10, que seja 15, não é desse jeito que se calcula a alíquota de tributo. Ainda mais o imposto de renda, que é um dos principais tributos pelos quais a União arrecada recursos. Então, eu acho que isso é importante. Isso tem de ser olhado. Um candidato que está liderando as pesquisas, que já disse que não entende de economia, há 12 dias do pleito, faz uma proposta dessa assim, eu pedi isso aqui para ele ali, aí você mexe ali, Paulo, se alguém reclamar que está pagando muito, que alguém? Alguém quem? Uma entidade? Uma pessoa? Basta uma pessoa reclamar que está pagando muito, ele vai falar com o Paulo Guedes para mudar? Essas coisas são essas que causam inquietação num mercado que já estava disposto a comprar o Bolsonaro. Este mercado olha para isso e ele vê improviso, ele vê falta de disposição de se fazer um ajuste que terá de ser severíssimo no primeiro ano de governo, ele vê desconcertação entre o candidato e o seu assessor econômico, que afinal de contas está formulando uma proposta tributária que tem números e que é baseada em estudos e que, portanto, não pode ser assim, pedir para o Paulo fazer isso ou aquilo. Então, essas coisas têm de ser, sim, levadas em consideração. Assim como nós, ao longo dos meses, temos falado nesse programa sobre as inconsistências do SP Ciro, da proposta do Haddad de voltar o dirigismo da Dilma, quando o Alckmin apela a propostas populistas como a história do Vale Gás, que não tem nada a ver com o resto do seu programa. Então, isso tem de ser olhado pelo eleitor, embora o eleitor pareça disposto a não olhar para nada, a não ser pró-Bolsonaro, anti-Bolsonaro, PT, anti-PT. Um maniqueísmo que vai nos levar para o buraco econômico, Silvio Navarro. Sigo com você, Andreasa. Pois é, a matéria econômica, apesar do Paulo Guedes, brilhante economista, tem sido uma fragilidade explorada pelos adversários nessa campanha. A discussão controversa sobre a volta da CPMF ou algo parecido com aquilo mencionado numa reunião fechada pelo Paulo Guedes foi e é algo explorado pelos adversários, especialmente pelo Geraldo Alckmin, de maneira que me parece habilidosa e com consequências negativas para o Jair Bolsonaro nessa campanha. Então a gente chega a essa entrevista, cujo
elemento muito positivo é ver o Bolsonaro bem, falando bem, superando aquela rouquidão que ele tinha em outras manifestações, corado, claramente recuperado, apontando para deixar o hospital. Maravilhoso, precisamos do Bolsonaro de volta à rua, né? De volta à sua casa. Vai ter um longo período de repouso, mas é muito bom. De novo aqui, a Vera mencionou essa questão econômica preocupante. Ele encerra, e eu até achei que ele tinha se confundido, mas se ele tivesse se confundido, mereceria, portanto, um esclarecimento da sua assessoria. Ele termina dizendo que a única coisa que pediu para o Paulo Guedes, quero que a União arrecade menos. Seria uma sugestão de que o Estado arrecadaria menos como consequência de ser um Estado diminuído, né? Um processo de privatização, um Estado encolhendo, portanto, com menos mecanismos de arrecadação? Tudo bem, de qualquer maneira o problema continua, porque a folha de pagamentos existe, não é pequena, a conta a ser paga é grande e será por muito tempo. Não há mágica nessa matemática. Se você arrecada menos, você precisa cortar custos. Então é isso que agora a gente espera que seja explicado a partir dessa entrevista, quer dizer, quer que o Estado arrecade menos, como consequência talvez de sua diminuição, mas a conta continua. E ela terá ecos, mesmo com o Estado diminuindo. Como pagar essa conta se arrecada menos? O Bolsonaro apresentará, portanto, um programa reformista, claro, de corte de custos? Não, porque ele está dizendo que não vai ter prejuízo para ninguém. Se não vai ter prejuízo para ninguém, não tem corte. Então, não existe isso. Então mas aí, Vera, isso não é mundo real. Isso não é mundo real. Então a gente precisa agora, como desdobramento dessa bela entrevista do Augusto Nunes, de que o Bolsonaro e sua equipe econômica esclareça pra gente no mundo real como se diminui a arrecadação e sem que haja cortes, e como quem vai pagar a conta, como é que essa conta vai ser paga. Vai lá, Madu. Pois é, a primeira coisa é realmente saudar o furo do Augusto Nunes, né? O furo jornalístico, é claro, extraordinário, e que nos revelou, né? mais uma vez que o Jair Bolsonaro não tem os predicados, as qualidades necessárias para ser presidente da República, porque, inclusive, né, nessa colocação que ele faz específica, né, de que ele quer diminuir impostos, mas como é que ele, sem cortar custos, né? E que custos ele vai cortar? Porque 80% das despesas é salário, benefício, folha, né? E mais o custeio, né? Você então não vai fazer investimento, então você vai ter que cortar, vai mandar embora o funcionalismo público federal que tem essa coisa horrorosa chamada estabilidade, né? Os famosos direitos adquiridos, essa palhaçada toda que tem que acabar, né? Como é que vai fazer? Às vezes eu tenho assim a sensação, né, que de repente eleito, o Bolsonaro um dia vai se arrepender de ter alcançado a presidência da República, porque o problema é sério. O problema é grave e, como disse a Vera, necessita medidas urgentes. A primeira coisa a fazer ao sentar naquela cadeira no Palácio do Planalto é tomar medidas duras, impopulares, né, e que, inclusive, tem uma estreiteza de natureza legal. Você tem muitas restrições jurídicas para você tem pouca manobrabilidade jurídica para fazer as coisas todas, né? Então, e essa coisa esse tipo de diálogo que ele propõe ao Paulo Guedes, como o Paulo Guedes fosse assim uma espécie de piloto de máquina HP-12C, mostra que ele não entende, não só entende não entende economia, como não entende patavina. E o Paulo Guedes, né, o Bolsonaro foi que é o grande economista. Olha, o Brasil tem grandes economistas. E na fila dos grandes economistas, eu acho que o Paulo Guedes não pega nem a segunda divisão. O Paulo Guedes, inclusive, tem características, ele é meio lobo solitário, né? Ele não participa de grupos, eu não estou dizendo igrejinhas não, viu? São grupos de estudo, de centros acadêmicos, porque as questões são complexas.
qualquer questão complexa requer, na verdade, soluções discutidas. Né? Eu não acredito, né, em ninguém que diz que sozinho é capaz de resolver problemas, principalmente problemas complexos. E o Paulo Guedes tem essa coisa de ser lobo solitário, é um cara que tem um temperamento complicado, um ego demasiadamente grande, né, uma vaidade demasiadamente grande, e isso tudo prejudica, porque, na verdade, ele deveria já ter feito até um chamamento a outros grandes economistas brasileiros, né, no sentido de debater, conversar, ver os caminhos. Porque a ideia que se tem agora é que o Paulo Guedes sabe, conhece, vai resolver a economia brasileira. Ledo e Ivo engano, entendeu? Ele não tem competência para isso. Aliás, sozinho ninguém tem.